Salve, salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Saudades, espero que vocês estejam se cuidando e logo logo estaremos juntos novamente. Lembrem que nós estávamos discutindo sobre a nossa química orgânica, na verdade, a química do carbono. Eu apresentei para vocês uma breve introdução lá sobre o assunto e nós estávamos discutindo sobre as classificações de cadeias carbônicas, não é mesmo? Então, o que a gente vai fazer agora daqui para frente? Primeiramente, eu vou te apresentar alguma noção sobre nomenclatura de compostos orgânicos e depois nós veremos a primeira função, que é a função dos hidrocarbonetos. Vamos lá? Então, como é feita a nomenclatura de compostos orgânicos? Existe um órgão que regulamenta praticamente tudo na química, que é a IUPAC. Traduzindo para vocês, essa sigla representa o seguinte: União Internacional da Química Pura é aplicada. O que a IUPAC nos diz, vamos dizer assim, né, indiretamente? Que um composto pode ter mais de um nome, mas um nome não pode representar mais de um composto. Gente, traduzindo para vocês, vamos exemplificar, né? Vocês conhecem muito bem aquele ácido presente no vinagre, que é o ácido acético. Então nós temos um composto chamado de ácido acético. Só que veja que interessante, esse é o nome usual desse composto. Existe também uma outra opção de nome para ele, que é o nome sistemático. Então nós podemos chamar o ácido acético de ácido etanóico, ou seja, um composto tendo dois nomes. Isso pode acontecer. O contrário não pode acontecer, porque imagina a seguinte situação. Eu peço a você que vá no laboratório e pegue para mim o frasco contendo cloreto de sódio. Okay? Se esse nome representasse dois compostos diferentes, você teria dúvida na hora de pegar o frasco. Okay? Então isso não pode acontecer. Perfeito? Então, como é feita a construção dos nomes na orgânica? Os nomes eles são divididos em três partes: o prefixo, infixo e sufixo, ou seja, começo, meio e fim. O que significam os prefixos, gente? Ó, eles vão indicar para a gente o número de átomos de carbono presente naquela molécula. Então veja lá comigo: um carbono, prefixo met; dois carbonos, et; três carbonos, prop; quatro carbonos, but; cinco carbonos, pent; seis hex; 7 hept, 8 oct, 9 carbonos non e 10 carbonos dec. Beleza? Pense comigo, né? Primeira dúvida que talvez possa surgir na sua cabeça é o seguinte: professor, será que teria algum composto com mais do que 10 carbonos? Sim, vários, ok? Precisamos nos preocupar neste momento? Não, a gente está muito cru ainda, ok? Então, mais pra frente eu mostro para vocês como que ficaria essa nomenclatura. O que eu quero que vocês guardem por gentileza? Os quatro primeiros, porque os quatro primeiros eles não são tão intuitivos assim, né? Então repita lá comigo em casa, por favor. Nós temos um carbono, met, dois carbonos, et, três carbonos, prop e quatro carbonos, but. Beleza? Met, et, prop e but. Depois, os outros prefixos são muito mais intuitivos, né? 5, pent, esses vocês já conhecem. Perfeito? Tá. Os infixos que ali estão, eles indicam pra gente lá o tipo de ligação entre os carbonos. Muito cuidado, porque isso aqui é total novidade para vocês, né? Quando os carbonos apresentarem apenas ligações simples entre eles, nós vamos usar o infixo an. Quando tiver dupla ligação entre os carbonos, uma dupla, né, nós utilizaremos o infixo en. Quando tiver tripla, nós usaremos in. Então guarde para mim an em in, para a gente começar. Perfeito? Daqui para frente nós temos o seguinte, ó. Duas duplas. Bom, se dupla era en, para dizer que tem duas duplas, eu vou usar o quê? Dien. Tranquilo, né? Três duplas. Então, dupla era o quê? En. Se eu tenho três duplas agora, então nós temos um trien. Duas triplas. Bom, tripla era in. Se eu tenho agora duas triplas, então vai ser dien. Uma dupla e uma tripla. Muito cuidado com isso aqui, tá? Existe um composto chamado butenino, por exemplo, ok? O que é o butenino? Ele tem en e ele tem in, ou seja, ele tem dupla e tem tripla. De boas? Maravilha. Para a gente finalizar, nós temos o término do nome, né, que é o sufixo. O sufixo ele vai indicar para a gente o tipo de função orgânica que estamos trabalhando. Eu coloquei aqui só essas quatro, tá? Porque na verdade a gente vai começar trabalhando primeiro só com hidrocarbonetos, mas na verdade o total de funções orgânicas é um valor bastante elevado, tá? Então a gente vai trabalhando aos pouquinhos, né? Como veremos só hidrocarbonetos por enquanto, então o único sufixo que vai aparecer nos nomes é a letra O, ok? Então metano, butano, todos terminados em O.
Vocês devem conhecer alguns tipos de álcool, né? Por exemplo, o metanol, etanol, então terminam ol porque isso caracteriza eles como álcoois. As cetonas terminam em ona e os aldeídos terminam em al. É claro que essa lista de funções vai aumentar muito com o passar do tempo. Nesse momento, vale a gente relembrar o que é uma função química, né? As funções que vocês conhecem até então são aquelas funções inorgânicas, que são ácidos, bases, sais e óxidos. Aqueles 4 grandes grupos, né? Mas lembra, existe sempre entre eles alguma característica que agrupa aqueles compostos numa certa classe, na verdade, numa certa função que nós chamamos. Então veja lá comigo, um conjunto de substâncias com propriedades químicas semelhantes, caracterizadas por um agrupamento comum de átomos, que nós chamamos de grupo funcional, denomina-se função química ou classe funcional. Lá no caso dos ácidos, como que a gente sabia que um composto era ácido, né? De uma maneira bem genérica, né? É quando ele apresentava aquele hidrogênio no começo da fórmula. Ok? No caso das bases, como que a gente sabia que o composto era uma base de arrênios, né? Quando ele tinha OH no final da fórmula. Aqui na química orgânica, nós temos a nossa primeira função, que é bastante relevante. No caso aqui são os hidrocarbonetos. O nome meio que já acusa para você, né? Nós temos hidrogênio e carbono exclusivamente. Então, quais são as características dos hidrocarbonetos? A primeira delas eu já adiantei para vocês. Eles são formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Eles representam a composição química do petróleo, então nós podemos dizer que o petróleo é uma mistura complexa de hidrocarbonetos. É claro que existem outros contaminantes no petróleo, mas a gente não precisa nem levar em conta nesse momento, ok? E os hidrocarbonetos, eles são compostos de moléculas apolares. Muito cuidado nesse momento. Lembra que existe uma diferença entre polaridade de ligações e polaridade de moléculas. Para que uma molécula seja apolar, a gente precisa que as resultantes vetoriais sejam igual a zero ou o que nós chamamos de momento dipolar seja igual a zero. Maravilha? Os hidrocarbonetos são divididos em 2 grupos, gente. Nós temos os hidrocarbonetos alifáticos e nós temos os hidrocarbonetos aromáticos. Dentro dessa classe aqui, nós temos subclasses. Então, veja lá comigo. Nós temos os alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos e ciclenos. E o que era um hidrocarboneto aromático? Coloquei ali, ó. Possuem pelo menos um anel ou núcleo aromático. Já apresentei para vocês o anel benzênico, lembra? O benzeno. O que era o benzeno? Aquele composto que tem 6 carboninhos, ele tem uma figura de hexágono, na verdade, e dentro a gente colocava aquela bolinha. Eu até brinquei com vocês falando que aquilo não era um oxigênio perdido, na verdade. Na verdade, aquela bolinha indica que aquele composto ele tem duplas e simples alternadas e que aquelas duplas elas não estão fixas, elas podem se movimentar pela estrutura. Nesse início, nossos estudos vão se concentrar nos hidrocarbonetos de cadeia normal, ou seja, aqueles que não apresentam ramificações. Dentro da classe dos alifáticos, nós temos a subclasse dos alcanos. Qual é o significado do termo alcano? Al vem de alifático, que nesse contexto indica cadeia aberta, e an, que indica para a gente que há ligações simples entre os carbonos. Os alcanos eles também podem ser chamados de parafinas, que na prática significa para a gente pouca afinidade ou pouca reatividade frente às nossas reações químicas. E qual é o motivo disso, gente? A ausência de ligações duplas ou triplas torna os alcanos pouco reativos. Ou, mais especificamente, né, a ausência de ligações do tipo π. Qual seria então a fórmula geral dos alcanos? É CnH2n mais 2, onde o primeiro composto da série ele apresenta o valor para n igual a 1. Então substitua aqui comigo, ó, fica C1H, 2 vezes 1 que dá 2, mais 2 que dá 4. Ou seja, o primeiro alcano, né, dessa série aqui, né, ele é o C1H4 ou simplesmente CH4. Tá lá a fórmula dele. Gente, agora tenta dar o nome desse CH4 comigo. Se ele apresenta um único carbono, lembra por favor dos prefixos lá, né? Met, et, prop e but. Um único carbono vem a ser met, ok? Esse cara aqui, ele apresenta apenas simples ligações com os hidrogênios. Muito cuidado. Na verdade, o infixo, ele é o tipo de ligação entre carbonos, ok? Mas como nesse momento aqui nós não temos outro carbono, então nós usaremos an, porque ele apresenta apenas ligações simples. Então o nome dele é met mais an.
E a terminação tem que ser O porque ele é um hidrocarboneto, ele só apresenta carbono e hidrogênio. Portanto, nós temos ali o nosso gás metano, tão famoso, né? O segundo alcano da série, ele vai ter 2 carboninhos. Substitua comigo ali, gente. C2, 2 vezes 2 dá 4, mais 2 que dá 6. Ou seja, o segundo composto da série vai ser o C2H6. Olha ele desenhado aqui embaixo, C2H6. Perfeito? Vamos tentar dar o nome agora desse composto. Se ele tem 2 carbonos, lembra lá dos prefixos, né? Met, et. Ok? Então, ele começa com et no nome. Qual é o tipo de ligação entre os carbonos? Agora sim nós temos 2 carbonos, né? Dá para avaliar o tipo de ligação entre eles. Como é simples, eu vou usar o infixo an. E ele vai terminar com O também, porque ele também é um hidrocarboneto. Portanto, esse é o nosso gás etano. Falando um pouco da importância desses compostos, o gás metano ele é o componente majoritário do gás natural veicular, que é uma sigla bem conhecida por vocês, né? GNV. E o componente secundário seria o gás etano. Tá. O gás metano ele é conhecido como gás do lixo ou gás dos pântanos, porque ele é o produto da decomposição anaeróbica da matéria orgânica. E além disso, lembre por favor que ele também é um gás responsável pela intensificação do efeito estufa. E os principais emissores desse gás são esses animais aqui, ó, o gado ruminante, ok? Através tanto do seu arrotinho quanto do seu pum. Aqui eu coloquei a imagem do aterro sanitário para atentar vocês sobre uma coisa importante. Percebo que tem algumas chaminés aqui, né, queimando algum material. Então lembra, o gás metano ele é gerado pela decomposição do lixo, mas ele é um gás inflamável. Então para evitar a explosão do aterro, esses chaminés ficam queimando noite e dia esse gás que vai sendo exalado. Dando continuidade aos nossos alcanos, nós temos agora ali um composto que está em fórmula em linhas, né? Relembre comigo como que a gente faz a leitura. Então nós temos um carbono aqui, 2, 3 carboninhos. Beleza? Met, et, prop. Então o nome desse composto tem que ter prop no começo. Como o tipo de ligação entre os carbonos é simples, então o infixo vai ser an. E como ele tem exclusivamente carbonos e hidrogênios, então o sufixo vai ser O de hidrocarboneto. Portanto, temos ali o nosso gás propano. Tranquilo, né? Tá, se a gente acrescentar um carbono agora, então relembre lá comigo de novo, né? Vamos contar os carboninhos. 1, 2, 3, 4 carbonos. Prefixo para isso, met, et, prop, but. Portanto, ele tem que levar but no nome. O tipo de ligação entre os carbonos é simples, portanto, infixo an. E final O de hidrocarboneto. Nós temos aqui o gás butano. Agora eu vou apresentar mais 2 casos, mas vocês já pegaram o jeito, né? Então nós temos agora ali 5 carboninhos, nós temos o pentano. E agora nós temos ali 6 carboninhos, então esse aqui é o nosso hexano. Tranquilão, né, gente? E esses 2 gases, que são o propano e o butano, de fórmula C3H8 e C4H10, respectivamente, eles são encontrados numa mistura bastante famosa, que é o GLP, ou gás liquefeito do petróleo. Também conhecido pela gente como gás de cozinha, né? O gás do botijão. Perfeito? Tá, só lembre, por favor, né? Esses 2 componentes, eles não apresentam cheiro. Então, na verdade, aquilo que nós conhecemos como cheiro do gás são compostos químicos que foram adicionados lá, que são denominados de mercaptanas. Eles são a base de enxofre. E a segunda classe que veremos agora é a classe dos alcenos ou alquenos. O nome já acusa para você de novo, né? Alifático, ou seja, cadeia aberta, e apresenta dupla ligação entre os carbonos. Os alcenos ou alquenos, eles também podem ser chamados de olefinas, devido ao aspecto oleoso de alguns compostos dessa série. Por terem dupla ligação, ou seja, por terem a presença de ligação π, eles já são mais reativos do que os alcanos, quimicamente falando, ok? Qual é a fórmula geral dos alcenos? CnH2n. Uma coisa importante, a fórmula dos alcanos era CnH2n mais 2, eles são bastante hidrogenados, ok? Por que os alcenos têm como fórmula geral CnH2n, ou seja, tem menos hidrogênios? Porque quando você fecha uma dupla ligação entre carbonos, é natural que o número de hidrogênios ali, que vai sobrar para eles, é um número menor, ok? Tá, olha lá o composto inicial dessa série. Perceba uma coisa importante, né? Para que haja uma dupla entre carbonos, eu tenho que ter pelo menos quantos carboninhos? 2. Portanto, esse N aqui para os alcenos, ele começa em 2.
Substituindo fica C2H4. Então, o primeiro alceno da série é o C2H4. Vamos tentar dar o nome para esse composto? Se ele tem 2 carboninhos, met-et, ou seja, ele tem que começar com et o nome. Como ele tem dupla ligação entre os carbonos, eu vou usar o infixo em, ok? Então, por enquanto, nós temos eten. Como ele só tem carbono e hidrogênio, então ele é um hidrocarboneto. A terminação é O. Portanto, temos aqui o nosso gás eteno. Cuidado com o nome usual para o gás eteno, ele é muito conhecido como etileno. E onde nós encontramos o gás eteno? Então, ele é um gás responsável pela maturação de frutos, ok? E ele também pode ser encontrado na indústria de polímeros, fazendo parte ali de um polímero chamado polietileno. Tranquilo? Meus queridos, dá uma olhada nesses 2 compostos que eu coloquei aí para vocês. Será que eles são compostos iguais ou diferentes? O que nós devemos pensar? Bom, a princípio parece que eu mudei a posição dessa dupla aqui entre esses carbonos e coloquei aqui entre esses outros carbonos. Só que, gente, pensa comigo, né? Se eu pegar o composto de cima e girar essa molécula, concorda comigo que na verdade é a mesma molécula de baixo? Então, na verdade, gente, esses caras são o mesmo composto orgânico. E se eles são o mesmo composto, exatamente iguais, eles têm que levar o mesmo nome. Então tá lá, são o mesmo composto e levarão o mesmo nome. Muito cuidado pelo seguinte motivo. Na ocasião em que eu mudo a posição da dupla ligação e eu gero um novo composto químico, aí eu teria que colocar um indicador de posição da dupla ligação. Como isso não aconteceu aqui nessa situação, né, eu acabei de dizer para vocês que são o mesmo composto químico, a gente não vai precisar identificar a posição da dupla. Então olha que simples a nomenclatura. Como eles têm 3 carbonos, lembra, met, et, prop, não é verdade? Tem dupla ligação entre carbonos? Sim, infixo em, então propen. E como ele só tem carbono e hidrogênio, né, então termina com O. Ou seja, esse aqui é o composto chamado de propeno. Tá lá, ó. São 2 desenhos do nosso propeno. Perceba, eu não coloquei indicador de posição da dupla ligação porque não precisava, né? Se eu colocasse a dupla aqui ou aqui, é exatamente o mesmo composto químico. Você já vai perceber a diferença no próximo exemplo. Nós temos 4 carboninhos e tem uma dupla ligação. Só que, gente, pensa comigo nas opções, né? Se eu pegar essa dupla ligação e colocar deste ladinho aqui, ó, dupla aqui e deixar uma simples lá, concorda comigo que seria, na verdade, o mesmo composto químico? Só pegaria a molécula e viraria, ok? O problema é que existe uma segunda opção, gente, ok? Qual que é a segunda opção? Colocar a dupla entre esses carbonos. Aí, certamente, você vai perceber que é um composto diferente, a gente gerou um composto diferente. Qual que é a consequência disso, gente? Nós vamos ter que indicar qual é a posição exata da dupla ligação, para saber exatamente quem é o composto químico. Ok. Mas antes de dar um nome para esse composto, né, eu preciso fazer uma coisa que é novidade para vocês, que é numerar essa cadeia. Ok? Por que eu vou numerar? Justamente para identificar qual é a posição da dupla. E a numeração ela segue uma regra chamada regra dos menores números, em que a diferença, que no caso é a dupla ligação na cadeia, vai levar a menor numeração possível. Então veja como que vai ser feita a numeração. Tá lá, 1, 2, 3 e 4. A gente numera os carbonos. Por que nós não podemos numerar 1, 2, 3, 4 nesse sentido? Porque lembra, né? Nós temos que ter a menor numeração possível para a nossa diferença, que no caso é a insaturação por dupla. Maravilha? Olha como que vai ficar o nome agora. Se ele tem 4 carbonos, met, et, prop, but. Portanto, ele leva but. Ele tem dupla ligação? Tem, então tem que ter em no infixo, não é verdade? Como ele só tem carbono e hidrogênio, a terminação tem que ser O. Mas cuidado, a gente precisa identificar a posição da dupla. Como a dupla está entre carbonos 1 e 2, a gente vai usar o de menor numeração para dizer que a dupla está ali. Olha como vai ficar o nome desse composto. Então ele vai ser assim, ó, but, 4 carboninhos. Dentre carbonos 1 e 2, daí lembra, eu escolho de menor numeração para dizer que tem a dupla, portanto, 1 em. Quem faz a leitura daquilo já sabe que a dupla ligação está entre carbonos 1 e 2. Ele já vai saber essa leitura. E o final O de hidrocarboneto. Então o nome desse composto é o but-1-eno. Antigamente, os químicos davam o nome para ele de 1-buteno, então essa numeração vinha aqui para frente, ok? Já não é mais o recomendado pela IUPAC.
Então tá ali o nosso indicador da posição da dupla, lembra, né? No carbono de menor numeração. Fechou? Meus queridos, vejam esse próximo exemplo para a gente fixar bem a ideia. Agora nós temos a dupla ligação entre esses carbonos centrais, então é um composto diferente do anterior. E olha um detalhe bem interessante que aparece aqui, né? No caso de você fazer a numeração da cadeia, eu posso numerar da esquerda para a direita, e eu vou ter a minha diferença, que no caso é a insaturação ali, né, entre carbonos 2 e 3. Essa foi a menor numeração que eu encontrei por enquanto. Só que você poderia pensar, né, professor, e por que eu não posso fazer a numeração ao contrário? 1, 2, 3, 4. Gente, nesse caso seria indiferente, porque perceba, né, a minha diferença aqui no caso, novamente, né, que é a dupla ligação, continua estando entre carbonos 2 e 3. Isso vai levar a algum prejuízo no nome, alguma diferença no nome? Não vai. Então aqui você pode fazer a numeração da maneira que você achar melhor. Cuidado, neste exemplo, ok? Vamos ver como é que fica o nome? Se ele tem 4 carbonos, lembra, met, chet, prop, but, 4 carboninhos. Entre carbonos 2 e 3, ou 2 e 3, independente do caminho que você tomou para numerar, né, nesse exemplo, você tem a dupla ligação. Então lembra, escolha o de menor numeração, no caso o carbono 2, para dizer que tem a dupla ali. Maravilha? E a terminação é O de hidrocarboneto. Então tranquilaço, né? Esse é o nosso but-2-eno. Lembra que antigamente ele poderia ser chamado de 2-buteno. Temos ali o indicador da posição da dupla.